A Olimpíada, ela vai de 23 de julho a 8 de agosto. Eu vou começar pelos basicão, enquanto o povo está entrando, tá? Então vamos lá, data, ela vai de 23 de julho a 8 de agosto, ou seja, está na bica, né? Vamos combinar que a gente está no dia 26 de maio, né? Então, negócio. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. E os Jogos Paralímpicos vão de 24 de agosto a 5 de setembro. A Olimpíada manteve a marca, né? A marca é Tóquio 2020. Eles mantiveram a marca, apesar do adiamento. Por quê? Por dois motivos. Um, de posicionamento de marca e branding e tal, porque já tinha todo um trabalho de branding feito com a Olimpíada 2020, uma marca feita, então trocar para a imagem da marca é uma coisa complicada e confusa, embora o planeta saiba que tenha sido adiado e tal. Então, isso não era uma coisa legal. Segunda coisa, para o Comitê Olímpico Internacional, fica esquisito, porque a Olimpíada é a cada 4 anos, né? Então, se virar Tóquio 2021, a próxima, né? Então, assim, é a Olimpíada 2020, que aconteceu em 21, por motivos óbvios. Ponto, acabou, a marca é essa. Fora isso, essas duas coisas, né, o posicionamento de marca e o Comitê Olímpico, ia gerar um custo e um prejuízo muito grande, porque tem muito material feito Tóquio 2020. Né? Então, isso é uma coisa recorrente, que a gente vai falar muito disso, desse prejuízo que esse adiamento gerou, e esse é um dos primeiros. Então, assim, vamos manter a marca para ter que mexer menos, né? Vamos dizer assim. Então, é o principal evento esportivo do mundo, todo mundo sabe, são mais de 200 países, 5 continentes, a gente já tem 2 países ausentes. Um país, que é a Coreia do Sul, não vai por causa do Covid, e isso é uma coisa, dá um spoiler em mim mesma, isso é uma coisa que pode acontecer nesses próximos 2 meses. Por quê? Porque o Japão vive o seu pior momento da pandemia neste momento. Então, eles estão correndo para vacinar o povo, para controlarem a coisa internamente, mas eles têm potencial para conseguir fazer isso. Mas, se a coisa lá piorar muito, pode ser que outros países também resolvam não participar. Então, a Coreia do Sul está fora. Olha, Miss Hershey está aí. Hello, nice to see you. E então, a Coreia do Sul está fora e a Rússia está fora porque eles estão banidos de qualquer evento esportivo oficial por causa daquele caso de doping e tal. Eles estão banidos até 2022, o que inclui a Copa do Catar. Então, fora a Rússia. São 46 modalidades no total, sendo que esse ano, olha eu, nessa edição, tem 5 modalidades novas. Surf, skate, karatê. Eu achei que karatê já era da Olimpíada há séculos, tenho isso para te confessar. Podia jurar que karatê já era um esporte olímpico, mas não é. Beisebol e escalada. Então, quero ver quando vai entrar esporte eletrônico aqui, hein? Tá no caminho, né? Tá no caminho. Essas coisas de entrar um esporte novo não é um processo rápido. Isso demora. Mas tem muita gente interessada que isso aconteça, muita gente do e-world, vamos dizer assim, interessada que isso aconteça. E o povo do esportes é grande, né? Tem gente grande com dinheiro maior ainda. Então, acho que pode acelerar a coisa. Então, terminando esses fatos aqui só do começo, a delegação japonesa é a maior de todas, por motivos óbvios. Normalmente, as delegações anfitriãs são as maiores, porque as pessoas estão em casa, logicamente. Então, a delegação japonesa tem 436 atletas e a brasileira tem 178. Muitas delegações tiveram seu número de atletas reduzidos por causa do Covid. Alguns atletas ou equipes não quiseram ir ou deixaram de ir, e dando um spoiler em mim mesma também, o cancelamento da Olimpíada cancelou uma série de eventos pré-olímpicos, né, que geram índice, que classificam atletas para ir. Então, deu um prejuízo muito grande em termos de treinamento e de condicionamento para esses atletas e tal. Então, vários não conseguiram e não conseguiram seus índices, enfim. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, e a gente já falou um pouquinho disso aqui, é que a pandemia gerou um efeito cascata na Olimpíada de 2020. Tudo vinha muito bem até
esse mosquito aparecer aqui no meu nariz, mas enfim, olha ele aqui. Tudo vinha muito bem até março de 2020, quando foi decretada a pandemia, e a Olimpíada ia acontecer em julho, e em março, no final de março, esse mosquito não tá dando trégua. É que você tem que tirar com carinho, Andréia, sem raiva, assim. Gente, mas eu estou sentada, trabalhando no mesmo lugar. Olha a Mari, 3MS, no mesmo lugar o dia todo. E esse mosquito só apareceu agora, entendeu? Não tem nenhuma janela aberta. Ele quer estar na live, entendeu? Ele veio. Não tem nenhuma janela aberta. Ele não estava aqui antes e eu não sei por onde ele chegou. Mas se eu fizer assim, eu não estou maluca por ter um mosquito. Mas, enfim, a pandemia gerou um efeito cascata. Boa noite, Mari. Bom ter você de novo. Na Olimpíada. Porque, primeiro, causou o adiamento, né? Por motivos óbvios. Por motivos óbvios também, esse adiamento gerou uma série de prejuízos financeiros que foram custos. Outros prejuízos financeiros, que é a parte de patrocínio toda, ficou toda comprometida, e um grande risco sanitário. Porque se a gente entende que a pandemia é um momento que a gente não pode aglomerar, e a Olimpíada, no formato que a gente conhece, é um evento, um momento de aglomeração, complica, né? Então, esse efeito cascata gerou muitas consequências, e é um pouco disso que a gente vai falar hoje. O Comitê Olímpico japonês, o Comitê Olímpico local, já diz que essa não será uma já ia dizer uma pandemia, uma Olimpíada convencional, que eles estão trabalhando com os itens obrigatórios e com o que é absolutamente essencial para os Jogos. Entendam isso como quiserem. Eu não tenho a menor ideia do que isso quer dizer, mas basicamente só vai ter o que é necessário. Mas aí você pensa, mas o que eles vão tirar? Né? Por exemplo, isso é a gente pensando aqui, tá, gente? Porque a gente vai ter que ver a Olimpíada acontecer para entender o que eles vão tirar. Mas, por exemplo, para um evento de ginástica olímpica, tudo bem, tira o público, mas os atletas estão lá, os equipamentos estão lá, as coisas estão lá. O que na Olimpíada que não é necessário? Eu fiquei pensando nisso, não sei se a Mari tem alguma sugestão. Eu não sei o que ele quis dizer, que só estamos trabalhando com itens obrigatórios e essenciais para os Jogos. Não entendi. Acho que não vai ter alimentação, espaços de alimentação, talvez ali perto para público, esse tipo de coisa. Mas, enfim, veremos. E uma coisa interessante é que a Olimpíada nunca foi adiada na vida. Ela tinha sido apenas cancelada 3 vezes, uma vez em 1916, depois em 40 e em 44, por causa da guerra. A Mari não faz a menor ideia. Pois é. Não sei se a Carol tem alguma ideia do que pode ser cancelado. Cara, eu acho que toda a infra para quem vai assistir, né? De público, você acha? Eu acho a infra de público, de eventos em torno do... Mas será que a cenografia vai ser mais pobrinha? Não sei, estou pensando aqui agora. Eu acho que não, porque eu imagino que eles vão streamar tudo, né? Então, mesmo que ali no local, acho que a infra física do local não tem por que ter uma super infra, né? Mas uma interface digital, eu imagino que sim, né? Então, e aí eu acho que, sei lá, né? Toda a parte de transporte, serviços extras, turismo, tudo isso corta, né? Porque devia ter, assim, um jogo é na cidade X, o outro um jogo ou uma modalidade e tal, e as pessoas viajando e tal, e isso imagino então, eu que esquece, né? O que a gente já sabe? Então vamos lá por etapas aqui. Primeiro, a Olimpíada é um grande e imenso risco sanitário, né? Então, o que isso acarreta, o que isso já acarretou, o que já aconteceu? Vamos falar um pouco do risco sanitário que é a Olimpíada. Então, aqui super updated, porque a gente é super updated, porque a gente pesquisa sempre. Ontem, o Asahi Shimbun, que é um jornal, os nomes são ótimos, né? Eu gostei da sua pronúncia, André, achei elegante, profissa. Eu não sei se está certa, né? Se tiver algum japonês ouvindo, vai dizer quá, ela falou tudo errado, é Asahi Shimbun, enfim, mas eu falei assim,
né? Se quem souber falar melhor que me corrija, estou aberta, mas enfim, digamos que seja assim que fala esse nome. Ele é um parceiro oficial dos jogos e ele ontem, num evento deles, pediram oficialmente o cancelamento do evento. Então já começa esquisito, que é um dos principais parceiros do evento, e ele diz que a posição deles é de cancelamento, mas que se o evento continuar, eles continuam parceiros. Eles não vão abandonar, mas eles gostariam que fosse cancelado. Exatamente por causa do imenso risco sanitário. O risco sanitário hoje é um pânico para todos os lados. Hoje, se você botar no Google hoje cepa olímpica, você vai ver que vários veículos da mídia mundial anunciaram que os médicos japoneses e os médicos no resto do mundo anunciaram que os jogos podem criar uma cepa olímpica. Por causa da quantidade de gente que vai estar misturada, são uma quantidade de vírus misturados, e pode criar uma cepa olímpica, que aí a gente não sabe. Se for um vírus mais forte, que resiste a vacinas e que pode... Ninguém sabe o que pode acontecer. E acho que para a Olimpíada, né, Andréia, num momento desses, infelizmente, se tudo puder ser canalizado num culpado, as pessoas gostam disso, né? E aí é um risco muito... O risco existe, né? Você teve a variante da Índia, as variantes vão aparecendo, então elas podem aparecer de qualquer forma, mas quando elas aparecem por conta de um evento, todas as empresas que estão ali, cara, é um risco de queima de imagem assim. Chegaremos lá, Caroline, chegaremos lá. A Mari está falando aqui, eu acho que teriam que administrar a locomoção dos atletas, equipes, não se encontrarem nos corredores, reduzir a quantidade de pessoal, enfim, eles estão pensando nisso. Eu não sei se essa modificação a gente vai ver, né? Se trabalhando com o mínimo necessário, com o essencial, com o obrigatório, eu não sei se é uma mudança que a gente vai ver, mas enfim. Então, existe esse risco de criar uma cepa olímpica e os médicos estão em pânico, porque essa cepa olímpica pode ser uma cepa leve e pode ser uma cepa que vire uma coisa super poderosa e muito mais contagiante, muito mais letal, muito mais... Ninguém sabe. Então, agora temos, além de tudo, uma cepa olímpica, né? No nosso cardápio de vírus Covid-19. Então, de uma forma geral, os médicos, não só os médicos japoneses, como os médicos do mundo inteiro, são contra a realização da Olimpíada. O New York Times publicou, há poucas semanas atrás, um artigo onde eles dizem que que a Olimpíada deveria ser um evento esportivo e não um evento de super espalhamento de Covid. Que é como o New York Times classifica a Olimpíada nesse momento. Então, se o New York Times fala que é um evento de super espalhamento de Covid, e aí a gente pensando lá na frente, não fica uma coisa muito boa, né? Quem vai querer correr o risco de patrocinar um super espalhamento de Covid? Né? Complicado. Mas não pior vamos explorar... que patrocinar um evento com a Carol Conká no BBB. Eu não vou te dizer que eu pensei a mesma coisa, né? Porque great minds think alike, mas eu pensei, porque lá na frente a gente falou, eu vou falar sobre patrocínio e eu pensei sobre isso, mas é aquela coisa, great minds think alike. Então, com essa matéria do New York Times, assim, o mundo inteiro está vendo o New York Times chamar de um super espalhamento de Covid. Assim, de novo, é o efeito cascata, sabe? Um acha e aí vai contaminando o outro, e não sabemos o que vai acontecer. O Brasil e a Índia, isso é um motivo de incrível orgulho, o Brasil e a Índia são países com a maior população e são considerados ameaça mundial para o cenário pandêmico, porque eles têm a maior população e a pandemia não está absolutamente nem perto de ser controlada. E eles estão confirmados na Olimpíada, pelo menos até o dia de hoje. Então, é uma outra preocupação do pânico sanitário, né, do risco sanitário. A população japonesa,
e atletas de outros países, delegações, empresas envolvidas diretamente, fornecedores e tal, marcas patrocinadoras, estão todas com receio desse fiasco sanitário. Dizem que, você vê alguns artigos falando que algumas delegações estão repensando ir ou não, mas ninguém fala quem está repensando. Algumas delegações estão indo com menos atletas, por exemplo, não vou citar nenhuma delegação nem nenhum esporte, mas, digamos, um país que tenha zero tradição num determinado esporte, digamos, vôlei de praia, sabe? Mas que mesmo assim eles mandam uma delegação que nem disputa coisa nenhuma, essas pessoas não vão. Né? De uma forma geral, quem tem absolutamente zero chance de ter qualquer êxito em algum determinado esporte, eles estão diminuindo. Vai ser a Olimpíada com as delegações menores ever, é o que se estima, é o que se espera. Porque esses países que... O que faz todo sentido, né, gente? Se o Brasil não vai mandar, sei lá, alguém para um esporte que ele não tem nenhuma tradição e que vai perder, obviamente, no primeiro jogo, né? Então, nem o Brasil, nem nenhum outro país. O que está acontecendo? Aí tem isso é uma coisa inédita. Olha, a Ariela chegou. Seja bem-vinda. Então, isso por si só já é uma coisa inédita. Numa Olimpíada, normalmente, os países querem aumentar as suas delegações, né? Eles fazem de tudo para conseguir dinheiro e conseguir índice para aumentar. Nesse momento, eles estão, como diria o japonês, trabalhando só com o que é realmente necessário, entendeu? Só estão mandando quem realmente tem alguma condição de disputar alguma coisa. Quem não tem tradição, fica em casa olhando pela televisão, como a gente, ou pelo streaming, né? Quem é mais moderno. Então, outra coisa inédita. Várias cidades não querem receber atletas e delegações, o que não costuma acontecer. Por quê? Porque isso é um fator gerador de receita. Porque não só esses atletas, eles gastam dinheiro para estar lá, é hotel, é comida, é motorista, é ônibus, não sei o quê. Tem o turismo das pessoas que vão atrás dessas delegações. Quer dizer, quantas vezes a gente já viu as seleções brasileiras de futebol, de vôlei e tal, com aquele monte de gente em volta, na cidade, vendo treino, vendo sair. Isso não vai acontecer. E as cidades não querem receber pelo medo do Covid, né? Olha, Marcelo. Oi, Marcelo. Marcelo, essa semana, Carol... Eu nem consegui falar com a Carol ainda, Marcelo, mas ele mandou uma sugestão super bacana de tema para uma próxima live. Vamos debater isso, a gente traz isso já. Vamos falar sobre isso. Legal, seja bem-vindo, Marcelo. Gostando de ver a presença do Marcelo, hein? Tem todas, legal. Então, assim, tem várias cidades que não querem receber a Olimpíada, o que é inédito, né? Porque eles estão preferindo deixar de ter essa receita do que correr o risco de ter o Covid, né? Vamos falar real? O Brasil hoje está numa situação bastante delicada. Nossa, quem vai querer levantar a mão para receber a seleção brasileira? Ou a delegação brasileira de qualquer coisa que seja? Não quer, entendeu? Não quer. Então, está complicado. Essa logística, aí você vê que o risco sanitário já começa a atrapalhar a logística da coisa. Porque algumas cidades que iam sediar jogos, iam sediar delegações, não vão mais. Então, primeira coisa. Importante falar, quando a gente fala que o Japão está na pior fase do Covid ever, é verdade, eles estão. O Japão está na 4ª onda do Covid. Né? Porque o Japão, ele não é só tecnologicamente um passo à frente, ele é covidicamente um passo à frente também. Mas como que eles chegaram nesse ponto, né? De 4ª onda, Andréa? 4ª onda, eles estão vivendo a 4ª onda que está mais forte do que nunca. Agora, os números deles, né? Japão é Japão, né, gente? E assim, Japão, eu tive lá, né? Em 2015, eu acho que eu fui. E as pessoas andam de máscara normalmente. Pois e por isso que eu fico que não espantada. É de lá, por isso que eles tiveram, o contágio deles é menor, porque a máscara já é um hábito, mas é a terceira leva, eles estão na terceira onda, assim, sabe? Já melhorou, já piorou, porque tem estrangeiro que leva, tem cepa nova, a vacinação está super lenta, então as pessoas pegam. Nossa, isso que eles têm de costume de máscara, exatamente.
eles têm super costume de máscara. Então, eles estão na 4ª onda, que é o pior momento do Covid ever. A vacinação japonesa, e são todos os números que eu peguei hoje, tá, gente? Tá super lenta. Eles são o país do pior ritmo de vacinação do G7, tá? A vacinação deles começou em fevereiro, o que não dá pra gente esculachar muito, porque a nossa começou em janeiro, vamos combinar. Mas ainda assim, a vacinação japonesa está muito lenta. Eles têm 6% da população com a primeira dose e 2,4% da população com a segunda dose. Só para a gente poder fazer uma comparação, e o Brasil ganha, a gente tem 8,57% com a segunda dose, enquanto eles têm 6%, e a gente tem 4%, mais de 4% com a segunda dose, tá? Aliás, mentira, eles têm 2,4% com a segunda dose e a gente já tem 8,57%. Então, a gente está na frente, eles estão... Se a gente acha que a gente está ruim, eles estão bem para trás. E por isso que eles estão na 4ª onda, porque a vacinação deles está muito devagar. A previsão deles é que em julho, que é quando a Olimpíada começa, eles vão estar com a população de mais de 65 anos toda vacinada. 65! Então, eles estão bem atrasados, e por isso que eles vão pegando. Mas, enfim, vamos ver como é que eles conseguem fazer isso. Mas, ainda assim, os números eles hoje têm 731 mil casos, o que para a gente é praticamente nada, e 12.673 mortes. Né? A gente está em 400 mil, né? 450 mil. Nossa. Né? Porque eles têm uma tecnologia muito mais avançada, porque eles cuidam muito melhor, porque eles têm um hospital, mas estão devagar, né? Cuidados que eles estão tomando para evitar esse imenso caos pandêmico, caos sanitário. Os atletas vão ser submetidos a testes diários. O turismo internacional para a Olimpíada está proibido, então isso é uma coisa que já foi falada até há algum tempo. Espectadores internacionais não vão poder assistir, então os ingressos de quem comprou, né, de espectadores internacionais vão ser reembolsados, e aí começa, uma coisa vai junto com a outra, né, gente? As coisas estão sempre entrelaçadas, aí a gente volta a falar de prejuízo, porque assim, o COI vai ter que restituir o valor que eles venderam de ingresso internacional. Então, isso já é um prejuízo para o COI bastante grande. Por outro lado, os hotéis e coisas desse tipo, agências de viagem, enfim, não vão restituir nada. Então, o prejuízo vai ser de quem fez as reservas, ou vai em outra época, ou entrou pelo cano. Então, isso vai ser complicado, né? Mas realmente seria uma insanidade 200 vezes maior se eles deixassem o mundo inteiro voar para lá, né? Que aí realmente ia ser um caos. Então, vamos lá, os atletas vão fazer testes diários, os atletas e as equipes, quer dizer, o atleta e o técnico, sabe? A equipe toda, não só atletas, mas a equipe toda vão ser submetidas a testes diários, e 2 testes antes do embarque, tanto de atleta quanto de equipe. Como a Mari falou lá em cima, eu não tinha entrado muito nisso, porque eu sabia que a gente ia falar nisso mais para frente, o uso do transporte público está restrito para a população e para as pessoas que estiverem em Tóquio como um todo, e os atletas são proibidos de usar transporte público. No Japão, o metrô e o transporte público é fundamental para eles se locomoverem. Uma estação de metrô em Tóquio é a coisa mais louca do mundo, parece um formigueiro, são milhões de pessoas trançando de um lado para o outro, e eles se ligam e se interligam, o país inteiro por ali, e, enfim, o transporte público vai estar restrito para eles, o que já é muito ruim, vai causar muito prejuízo para eles isso, e a logística fica muito comprometida, e os atletas estão proibidos, não podem usar metrô e nem transporte público. Então, por isso eles tiveram que relocar. Muita vontade, né, André? É muita vontade de fazer acontecer, né? O que acontece? Eles tiveram que relocar alguns locais de competição, porque tem alguns locais que você só chega ou chega principalmente usando o metrô.
né, que as estradas não são boas, ou que são muito longas, ou que o tempo é muito longo, a logística não funciona, né, são coisas que são muito longe. Então, de novo, a logística fica comprometida, que o metrô e o transporte público, por motivos óbvios, não pode ser usado. Os torcedores estrangeiros, como eu já falei, não vão poder comparecer. Os torcedores locais ainda não está definido se eles poderão comparecer e quantos poderão comparecer. Quer dizer, se as arenas poderão receber torcedores locais, ou se vai ser público zero, ou se cada arena vai ter 10%, 20% ou 30%, ou como isso vai ser. Pode ser uma Olimpíada de público zero, 100% público zero. Aí o prejuízo piora ainda, porque a receita de ingresso já era, né? E aí não é só ingresso, é comida, é bebida, é consumo. A pessoa vai na lojinha, compra um boneco, um mascote, uma camiseta, esquece, não tem. É o que no fim gera lucro, né? É uma receita enorme, é uma parte enorme. Então, agora, uma coisa que ninguém fala em lugar nenhum e me põe a pensar: como vai ser a cerimônia de abertura? A de encerramento nem se fala, mas a de abertura, que tem aquele desfile com as delegações todas, as bandeiras, todo mundo junto, aquela coisa gigante, como é que vai ser isso? Gente, tem que ser digital, né? Assim, eu apostaria nos japoneses fazendo um negócio assim muito tecnológico, né? Eu acho que tinha que ser um Será negócio que aí assim... entra aquela frase do estamos trabalhando com os itens obrigatórios e essenciais? Eu acho, porque como é que vai fazer desfile de delegação? Né? Aquela coisa que a gente fica horas olhando, entra o Brasil, entra a África, entra a Argentina, vai na ordem alfabética, né? não é? Vai juntando aquele não povo dá. todo. E fora que tem, aí vem um que dança, o outro que canta, o outro que não sei o quê, e grupos que fazem isso, se montam num formato não sei aonde, o outro... Como é que vai ser isso? Vamos esperar para ver essa cerimônia de abertura, porque essa cerimônia de abertura promete surpresas.